pedir a Deus, a Jesus, que ampare o nosso encontro de hoje, que os amigos espirituais que sempre estão conosco possam abençoar o lar de cada um de nós, renovando as energias, trazendo bons fluidos para dentro da nossa casa, na companhia de Jesus. Muito bem. O tema de hoje, gente, ele é a escala espírita. E esse tema ele dá sequência ao nosso encontro da semana passada, quando a gente viu com a Grazi lá também os 3 tipos de classes de espíritos. Então, né, a gente já passou para a segunda parte do Livro dos Espíritos. Essa segunda parte ela trata exatamente do mundo espírita, né, ou do mundo dos espíritos, e ela vai ter a sequência depois lá no Livro dos Médiuns. E esse capítulo que a gente está tratando aí, que vai terminar o ano nele, é o capítulo que chama Dos Espíritos. Então, lá nesse capítulo, o Kardec faz algumas observações para nós entender a escala que ele vai apresentar depois. Então, ele fez uma classificação dos espíritos que se comunicavam. Isso é importante a gente entender. A partir do que nasce essa classificação que Kardec apresentou? Nasce das diferentes comunicações que ele recebia dos espíritos. Veja que ele não estava dando uma classificação dos homens que habitam a Terra, né? Não era esse o objeto de estudo dele. Ele estava estudando as mensagens que eram recebidas de inteligências que diziam que habitavam o mundo dos espíritos. É por isso que essa classificação está contida nesse capítulo que trata dos espíritos. Ele está falando dos espíritos encarnados. E é por isso que ela está dentro de uma parte do Livro dos Espíritos que trata do mundo dos espíritos. Então, ele lá recebeu um monte de comunicação e ele começou a analisar que havia diferentes tipos de espíritos. Que havia comunicações que eram sérias e comunicações que não eram tão confiáveis. Como ele queria que a gente tivesse um caminho, um entendimento para que a gente pudesse, no futuro, receber uma comunicação dos espíritos e dar ou não credibilidade a ela, ele criou essa classificação para nos mostrar uma coisa que às vezes a gente se engana, às vezes a gente acha, é uma comunicação espírita. Então é uma comunicação séria. Essa classificação dele vai nos mostrar que não. Ou a gente lê um livro que foi psicografado, a gente esse livro psicografado é um livro bom, porque é psicografado. Ele vai mostrar que nem todos os espíritos têm essa característica de trazer bons conhecimentos. Então, essa classificação diz o seguinte, ele baseou no grau de adiantamento que cada espírito tinha. Nós vamos ver que ele vai lá mostrar o espírito mais imperfeito até o espírito puro, conforme estejam mais ou menos adiantados. E também baseou nas qualidades que ele percebeu nesses espíritos e nas imperfeições que eles ainda tinham. E, obviamente, classificou por semelhança, né? Ele pegou e fez grupos por semelhança. Então, como a gente já tinha visto no encontro da semana passada, as categorias principais de espíritos que existem são 3. Os espíritos imperfeitos, onde predomina a matéria, o interesse pelas coisas materiais e não o interesse pelas coisas espirituais. Portanto, são espíritos que estão mais propensos a praticar o mal. É o nosso caso, a gente viu isso no encontro da semana passada. Existem os bons espíritos que já se preocupam mais com a vida do espírito, mais com aquilo que representa a felicidade eterna e não a felicidade momentânea, e que por isso mesmo eles desejam sempre praticar o bem, mesmo que às vezes não consigam. E existem os espíritos puros, né, que o nosso exemplo é Jesus, que é aqueles que já atingiram o maior grau que se pode atingir em termos de perfeição. Muito bem, o que hoje nós vamos fazer é dividir essas 3 categorias em diversas classes. Mas antes disso, Kardec ainda faz uma outra observação. Ele vai dizer o seguinte, nem sempre um espírito pertence a uma só classe. Às vezes a gente pode observar uma comunicação de um espírito e ver que ele pertence a 2 classes. Por que isso? Porque cada espírito está no momento do seu progresso. Então, às vezes um espírito pode ser frívolo e pode também ter um pseudo-conhecimento. Ele pode estar em 2 classes diferentes.
Isso vai acontecer sempre que a gente se debruçar sobre várias comunicações espíritas para tentar classificá-las, né? Ele pode ter características de duas classes diferentes. E essa aqui é a classificação que Kardec fez. Então, ele classificou lá do mais impuro, que é a classe primeira, até a classe décima, que é os espíritos puros. Nós vamos ver ali que para os espíritos imperfeitos, que são aqueles que nem nós, ele estabeleceu 5 classes. Então, metade da nossa escala, ela é de espíritos imperfeitos. Depois, 4 tipos de classes são de espíritos bons, e a classe de espírito puro é só uma. Se é espírito puro, é espírito puro, né? Quais são os espíritos imperfeitos que ele vai nos apresentar? Ele diz, existem espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e os batedores ou perturbadores. Quais são os espíritos bons que ele vai nos mostrar? Os espíritos benévolos, os espíritos de ciência, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores. E, por fim, os espíritos puros. Nós vamos olhar cada um deles para a gente ter uma ideia do que é cada um desses, tá? Eu sei que a gente tenta sempre se colocar, ver se a gente é ou não daquela classe, mas vejam que a gente tem que ter na mente que não era o exercício que Kardec estava fazendo. Ele não estava falando de encarnados, ele estava falando das comunicações dos espíritos que ele observava. Então, vamos falar de espíritos impuros. A gente já sabia que todo espírito impuro, por ser da classe de imperfeito, ele é inclinado ao mal. Ou seja, ele tem essa tendência de fazer o mal. Além disso, os impuros, eles dão os conselhos que são pérfidos, ou seja, são conselhos errados, conselhos que nos levam ao mal. Eles sopram a discórdia e a desconfiança, mesmo nos encarnados, nas suas comunicações. Então, se a gente vê uma comunicação de um espírito dizendo, olha, você cuide com fulano vai fazer mal para você. O que ele está? Querendo nos levar a uma discórdia. A gente já sabe que ele é um espírito impuro. Eles se mascaram dizendo que são o que não são para nos enganar. Eles induzem nós a qualquer vício, qualquer perdição, qualquer coisa que seja negativo, nos fazendo apresentar aquela como uma boa ideia. A linguagem deles, por serem espíritos mais atrasados, é uma linguagem trivial, grosseira, né? Usam termos que a gente vai achar que fere os nossos ouvidos. Mas eles, às vezes, tentam falar com sensatez. Por quê? Porque eles querem iludir que são outra pessoa, que são outro tipo de espíritos. Essa, então, é a 10ª classe. Se eles vierem a encarnar, eles não vão mudar. Eles vão continuar sendo os mesmos espíritos impuros. Então, o que eles vão apresentar? Eles vão apresentar a propensão aos vícios, às paixões. Quais são esses vícios e paixões? A sensualidade, né? Ou seja, uma fixação no sexo, né? Na prática sexual, a crueldade, a traição, a hipocrisia, né? De fazer que é o que não é, a cobiça e a avareza. Então, quando a gente imagina essas paixões, a gente vê que nós aqui que estamos encarnados, a gente ainda está muito envolvido com essas paixões, com esses vícios. Ou seja, isso provavelmente nos colocaria, se nós dessemos uma comunicação depois de desencarnados, na categoria de espíritos impuros, né? Mas o que mais vai caracterizar eles, a meu ver, é que eles fazem o mal por prazer. Há um desejo de prejudicar as pessoas. Eu vou fazer sabendo que aquilo vai fazer mal para alguma pessoa, que aquilo vai lhe trazer algum mal, né? E a mais das vezes eles fazem o mal sem ter motivo nenhum, só para ver realmente a outra pessoa numa situação que não é boa. Por quê? Porque eles odeiam o bem. Então, qualquer pessoa que muitas vezes se dedica ao bem, começa a praticar a caridade, começa a lutar pela sua imperfeição, muitas vezes vai ter alguns empecilhos criados por espíritos imperfeitos que não querem ver ninguém avançar. Vamos à 9ª classe. Espíritos levianos. O nome já diz, são levianos, né? São ignorantes, mas também são travessos, né? Não refletem no que fazem, não pensam nas consequências, zombam das pessoas, né? Gostam de causar desgosto para os outros. Assim como gostam também de dar ligeiras alegrias, né? Gostam de aborrecer, gostam de fazer as pessoas serem induzidas maliciosamente para coisas que não são boas. São mistificadores, ou seja, muitas vezes tentam se passar pelo que não são, e são muito espertos, os levianos.
A linguagem deles pode até, por vezes, ser uma linguagem mais polida, espirituosa, que vai nos enganar. Mas se a gente observar, ela é sempre uma linguagem que não tem profundidade. Fala bonito, mas o conteúdo é falho. O conteúdo não é um conteúdo que se sustente. Eles exploram as nossas falhas e o ridículo que a gente possa passar em determinadas situações que eles querem nos criar. Oitava classe, espíritos pseudo-sábios. O que é uma pessoa pseudo-sábia? É alguém que acha que sabe, mas não sabe. Então, como é que Kardec nos apresenta esses espíritos? Eles dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, eles creem saber mais do que eles sabem. Então, não é pelo fato da gente encontrar um espírito que saiba, e que saiba um pouco mais, que ele realmente sabe tudo que ele imagina, porque ele começa falando de coisas que ele sabe, e mais adiante ele vai dar opiniões de coisas que ele nem conhece ainda, né? A linguagem dele vai aparentar sempre a seriedade. Eles sempre querem nos iludir que sabe mais do que realmente sabe, para serem maior do que realmente são. No seu conhecimento, se tem algumas verdades, também tem muitas coisas que são erros absurdos, porque eles são como aqueles pseudo-sábios que existem aqui encarnados. Eles vivem da presunção, do orgulho, do ciúme e do apego forte e excessivo às próprias ideias. Vejam que essa é uma característica que a gente encontra bastante. Gente que tem a sua ideia e quer convencer todo mundo da sua ideia, não abre qualquer possibilidade de aceitar a ideia do outro. Então, esse é o pseudo-sábio. Ele quer se fazer importante, dizendo que sabe aquilo que realmente ele não sabe. Sétima classe, espíritos neutros. Se são neutros, eles nem fazem tanto bem para serem bons, nem fazem tanto mal para ser maus. Né? Essa é a condição mais comum daqueles que estão encarnados, diz o Allan Kardec. Né? Quer no que concerne a moral, quer no que concerne a inteligência, nós somos neutros. Não temos muito e não temos pouco. Já temos alguma coisa, mas não é muito. E porque é a característica maior daqueles que habitam aqui a Terra hoje, que estão reencarnados, quando a gente desencarna, a gente quer voltar para cá mesmo desencarnado, né? Então, são muitas vezes aqueles que estão dentro dos nossos lares, né? Perdidos, procurando ocupação ou procurando aquelas alegrias que tinham quando estavam encarnados, né? Ou muitas vezes matar saudade daquilo que eles viviam quando aqui estavam, né? Por isso que o nosso óbvio muitas vezes tem tanta influência de espíritos. São espíritos que sentem a falta daquilo que eles tinham aqui, daquelas sensações que eles tinham encarnados e não conseguem levar a sua vida adiante. Ficam aqui numa situação que não avança. A sexta classe é uma classe que Kardec diz o seguinte: olha, os batedores e perturbadores, eles podem ser de qualquer grupo dos anteriores, porque os batedores e perturbadores não é característica do espírito, é uma característica do tipo de manifestação. Então, qualquer um das classes anteriores pode pertencer a esse grupo que formam uma classe distinta, mas que podem estar também nas outras 5 classes que foram faladas antes, né? Manifestam-se, então, por efeitos físicos, né? Por efeitos sensíveis, como era o caso das mesas girantes, as pranchetas que escreviam, né? As batidas, né? Os barulhos nas paredes. Tá? Os espíritos de ordem mais elevada não se prestam a esse tipo de comunicação. Quando eles acham que essa comunicação é necessária para algum fim útil, eles sempre vão lançar mão de um espírito que vai auxiliar eles nessa tarefa, que será um espírito imperfeito. Então, os espíritos elevados, eles nunca fazem esse tipo de comunicação através de efeitos físicos. Muito bem, agora nós entramos, então, nos bons espíritos. A quinta classe que já pertence aos bons espíritos. Saímos dos espíritos imperfeitos, que eram as 5 classes anteriores. O que é um espírito benévolo? É um espírito que a bondade é a principal característica dele. Ou seja, ele tem já essa propensão a fazer o bem. Ele gosta de prestar serviço e de proteger os homens. É por isso que quando a gente faz uma oração, a gente diz os bons espíritos, né? Porque a gente sabe que os bons espíritos querem sempre nos proteger. Embora eles não sejam de um conhecimento intelectual elevadíssimo, né? Eles já progrediram no sentido moral. Agora, intelectualmente, eles têm limitações, eles ainda têm muito para aprender. No sentido moral, eles já evoluíram bastante.
É aqueles que têm a característica que a gente também vê em algumas pessoas aqui reencarnadas, quando a gente diz, ó, fulano realmente é uma pessoa boa. Muito bem, ele já tem uma moral, muitas vezes é uma pessoa extremamente humilde do ponto de vista intelectual, mas ele já tem uma moral que é versada no desejo de fazer o bem. Os espíritos de ciência são exatamente o contrário, né? Eles têm muito conhecimento, falta avançar a moral. Né? Então, o desenvolvimento intelectual foi na frente. Eles se preocupam menos com as questões morais, eles se preocupam mais com as questões científicas. Mas eles encaram a ciência com seriedade. Eles encaram a ciência para que ela seja útil ao homem. Então, eles já não estão mais domados pelas paixões que a gente viu lá dos espíritos imperfeitos, já que eles estão nessa categoria de espíritos bons. Né? Então, só que eles emprestam mais importância de se dedicar às coisas intelectuais. O Livro dos Espíritos diz que é preciso que nasça primeiro as flores para depois os frutos. Quando ele está falando isso, ele está falando que as flores é um desenvolvimento intelectual e que os frutos é a moral. Então, esses aqui talvez seja o caminho mais comum para todos nós. Primeiro a gente aprende o certo, depois a gente consegue praticar o certo. A terceira classe são os espíritos que já têm sabedoria. Então, as qualidades morais da ordem mais elevada é o que caracteriza eles. Né? Sem possuírem ilimitados conhecimentos, ou seja, já têm uma boa ordem de conhecimentos, eles também são dotados de uma capacidade intelectual grande. E isso faz eles terem um juízo reto, uma capacidade de serem justos em relação aos fatos, em relação às pessoas. Eles já têm uma moral mais elevada, e eles já têm um conhecimento mais elevado, uma capacidade intelectual mais elevada. E isso faz com que eles, então, consigam ter sabedoria na hora de decidir, na hora de aconselhar, na hora de nos ensinar. Os espíritos superiores têm as três coisas. Eles são desenvolvidos moralmente, eles são desenvolvidos intelectualmente, eles já alcançaram a sabedoria, que é você ter esse juízo reto, esse senso de justiça sobre as coisas. A linguagem deles é sempre benevolente, digna e elevada. São eles que nos ensinam as coisas mais justas para a gente aprender. São eles que nos trazem as melhores lições, as lições mais elevadas. Eles não se comprazem de estar no meio das pessoas que só têm curiosidade. Isso faz com que eles se afastem. Ou se eles estão num grupo onde as pessoas estão desviados da prática do bem, eles também se afastam. Eles procuram pessoas que estejam movidas pela utilidade daquilo que estão fazendo e que estejam imbuídas de fazer o bem. E quando eles, por exceção, reencarnam na Terra, porque a Terra não é um mundo que serve para a reencarnação de espíritos superiores, eles só vêm aqui por um motivo, para cumprir uma missão. Né? Mesmo que eles ainda reencarnem, eles reencarnam em mundos que são bem mais evoluídos, mundos felizes, e não mundos como é o nosso. E, por fim, a primeira classe, que é os espíritos puros, que todos nós chegaremos lá. Nós percorreremos todos esses degraus da escala, nos livraremos de todas as impurezas da matéria, né? Alcançaremos a perfeição máxima que um espírito pode alcançar. Nós não precisamos nem mais passar, quando formos espíritos puros, nem por expiação e nem por prova. Não reencarnam mais os espíritos puros, né? Eles não têm essa necessidade. Então, eles realizam a vida no plano espiritual, nessa vida eterna no seio de Deus, trabalhando com os desígnios de Deus. Né? Ainda falando deles, são sempre felizes. Eles, todos os momentos são felizes para eles. São os mensageiros e os ministros de Deus e executam as ordens de Deus para manter a harmonia do universo. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores e auxiliam-nos no seu aperfeiçoamento. Lembram que na nossa reunião da semana passada eu comentei, quando foi feita a pergunta sobre hierarquia dos espíritos, que eu comentei em algum momento do Livro dos Espíritos, vocês vão ver que essa hierarquia ela não existe do ponto de vista da imposição, mas espíritos tornam-se líderes e, por consequência, estabelece alguma hierarquia pelo desejo dos outros de obedecer aos seus desígnios. É o que acontece com os espíritos puros. Kardec usa essas palavras, comandam a todos os espíritos. É o caso de Jesus.
Jesus comanda todos nós que estamos reencarnados sobre a Terra. Mas ele não comanda porque ele usa de força e de poder para nos comandar. É porque nós vamos, com o tempo, com a nossa elevação, desejando seguir as suas ordens, desejando cumprir aquilo que ele planejou para nós. Porque nós reconhecemos nele um guia seguro. Nós reconhecemos nele o nosso líder natural. Diz Kardec, por fim, que a gente pode até se comunicar com espíritos puros, mas eles não estão às nossas ordens. Eles vêm quando eles podem, quando eles acham que é necessário, quando eles acham adequado. Sobre essa questão, eu até queria fazer um comentário rápido do próprio Jesus, que se apresentou a Kardec como Espírito de Verdade, e quando Kardec, e ele se apresentou, ele chamou a atenção de Kardec no dia anterior através de pancadas, pelo texto nos faz crer que então não foi Jesus que fez as pancadas, né? Ele chamou um auxiliar para fazer as pancadas. E quando ele se manifestou no dia seguinte, ele disse então a Kardec que ele seria o guia dele para que ele fizesse a codificação, né? Se apresentando como Espírito da Verdade. Ele então disse para Kardec que ele estaria disponível 30 minutos a cada mês. E Kardec comenta em Obras Póstumas que raramente ele conseguiu 30 minutos do Espírito de Verdade por mês para revisar a obra que ele estava fazendo. Então, vejo que eles não estão à nossa ordem. Eles realmente vêm quando eles acham que realmente é necessário, senão eles não se fazem comunicar conosco. Muito bem. Agora nós podemos passar aí as perguntas, os comentários e as dúvidas. Eu vou só fazer uma colocação, então, para corrigir um pouco o que eu falei. Eu aqui disse para vocês que Jesus se apresentou a Kardec como Espírito da Verdade, né? Isso não está colocado em lugar nenhum, tá? Que o Espírito da Verdade é Jesus. Eu, particularmente, tenho essa convicção e tenho que deixar para vocês a opção de concordarem ou não. Mas quando a gente lê, por exemplo, a mensagem que inicia lá o Evangelho do Espírito da Verdade, pelo conteúdo da mensagem, quando ele fala que venham a vós como outrora fizeram aos filhos de Israel, né? Quando você lê aquela mensagem, você vê que o Espírito da Verdade, com certeza, ele era um profeta que esteve reencarnado, que esteve junto ao povo judeu. E a linguagem dele, pelo que ele fala que ele fez, ou pelas palavras que ele disse aqui, e se nós lermos no Evangelho as mensagens que são intituladas, que são grafadas ou assinadas como Espírito da Verdade, você tem muito indício dessa possibilidade, né? Jesus prometeu um consolador prometido, né? Que é o Espiritismo. E o Espiritismo veio através da comunicação dos Espíritos. Kardec só organizou as mensagens, mas ele teve esse guia, que era o Espírito da Verdade, que então se manifestou a ele, e quando ele se manifestava, ele fazia correções. Ele fazia Kardec revisar determinadas partes. E ele não dizia onde é que estava o erro. Ele fazia Kardec, leia da página tal, que você vai encontrar um erro. E aí o coitado Kardec, né, para ter o mérito do trabalho dele, ficava lá lendo até achar o erro que o Espírito da Verdade tinha dito para ele que havia. É bem interessante isso. Olha, essa lição é muito comprida, a gente tem que ler umas 3 vezes para entender, eu acho. Não dá, ela é bem extensa, né? De fato, eu tentei sintetizar, porque Eu percebi. para nós que não somos, assim, vamos dizer, experimentadores da comunicação mediúnica, a gente vai ver que ela não tem uma importância para nós entendermos os conceitos espíritas, ela é só uma classificação. Então, a gente deixou num dia, fez de forma mais sucinta, para que também ela não viesse a tomar muitas aulas, porque, no fundo, ela fala disso, ela fala de que a gente não pode confiar em toda a comunicação mediúnica. Mesmo o médium experiente, né? Nós vamos ver em outros momentos os espíritos nos dizerem que todos os médios são enganados. Todos os médios. Todos os médios colocam sobre a comunicação uma parte que é sua.
né? Uma parte que não é do espírito que está se comunicando, porque ele é um filtro, a comunicação acaba passando por ele. Então, o que Kardec está nos chamando a atenção, no meu ver, nessa classificação, é você, para aceitar uma verdade como uma verdade espírita, ela precisa ter as duas características do método kardeciano. Qual o método que Kardec usou para pesquisar? Ele diz assim, toda comunicação, toda verdade, ela tem que ter generalidade e universalidade. O que quer dizer isso? Kardec só aceitava colocar na obra aquilo que era geral, ou seja, aquilo que por vários médiuns era dito a mesma coisa. Então, por exemplo, perispírito. É verdade que tem ou não é verdade que tem? Primeiro critério de Kardec. É geral? Todos os espíritos falam que existe um perispírito? Sim. Então, passou no primeiro critério. É universal ou é vários espíritos no mesmo lugar, na França ou em Paris? Não, não. Eu tenho comunicação que é lá dos Estados Unidos, eu tenho comunicação da França, eu tenho comunicação da Rússia. E todos os espíritos falam que existe perispírito. Aí ele, então, passava a considerar isso verdade. Quem já passou por um curso de pós-graduação, seja lá uma especialização, um mestrado, um doutorado, sabe que esse é o critério científico. Uma verdade só é verdade quando ela é comprovada, experimentada em vários locais, em vários laboratórios e dá o mesmo resultado, né? Então é um método científico por excelência. E Kardec usava desse critério. E é por isso mesmo que ele pôde fazer essa classificação, porque provavelmente todas as... E ele deve ter recebido um monte de comunicação de espíritos imperfeitos, pseudo-sábios e tudo mais, muito disso ele teve que descartar. Por quê? Porque ele percebia que muitas vezes o espírito não tinha conhecimento realmente daquilo ou estava tentando fazer um embuste. Ainda bem que isso estava na mão dele, que era uma pessoa extremamente capaz, né? Certamente não poderia estar na mão de qualquer um de nós, pessoas comuns, né? Aí, então, é universalidade e a outra? Generalidade e universalidade. Ou seja, a Generalidade. comunicação, a verdade ela tem que ser geral e universal. E é isso que a gente tem que se prender. A gente que tem a oportunidade, às vezes, de receber uma comunicação mediúnica, mesmo que seja de um ente querido nosso, de um familiar, a gente tem que pegar aquela mensagem e submeter esse crivo, né? Claro, por exemplo, quando você vê uma comunicação do Chico Xavier, você vê uma comunicação do Divaldo, esse critério não vai servir para uma mensagem, né? Ele tem que servir para o conjunto de mensagens, e isso vai provar que o meio, né? O médium, o meio pelo qual é obtida a comunicação, é um meio mais confiável. Então, mas você vai ter que observar detalhes para ver se realmente aquela comunicação realmente ela é do espírito que você está imaginando que seja, né? Uma coisa característica de algumas comunicações que o Chico trazia às famílias eram os dados, as peculiaridades dos dados da família, que é uma coisa inconteste, ninguém sabia. Somente alguns familiares que estavam presentes, ou às vezes nem os presentes sabiam. Tinha que pedir para a família para ficar realmente, da autenticidade, né? Então, são coisas importantes. Eu já vi comunicação recebida aqui em Itapema, cuja assinatura da comunicação é exatamente igual à carteira de identidade da pessoa. Então, é difícil você negar uma comunicação desse nível, né? Como é que o médium vai decorar a assinatura de várias entidades para imitar na hora? A caligrafia da comunicação é normal, a assinatura é perfeita. Você bate com a identidade exatamente igual. E eu vi a identidade e vi a comunicação, não estou falando do que eu acho. Muito bem. Isso não quer dizer que bons médios não sejam enganados, né? Todos os médios têm que estar sempre vigilantes, né? Quando vê aquelas coisas muito absurdas, né? Umas coisas muito diferentes de tudo que você já ouviu, duvide. A obra espírita contém a seguinte afirmação: é melhor você negar 10 verdades, é melhor você negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. A gente tem que ter esse critério. Então, muito cuidado quando os espíritos nos aconselham a fazer isso ou aquilo. O que a gente fizer vai ser responsabilidade nossa. Então, é melhor que a gente faça a coisa certa. Muito bem, eu vou agradecer a Deus, a Jesus, vou agradecer a companhia de vocês também, os amigos espirituais.
e pedir que na próxima semana nós possamos estar juntos novamente, recebendo o conhecimento espírita através do Livro dos Espíritos e recebendo também a proteção e o amparo aos nossos lares e aos nossos entes queridos que nesse momento certamente estão recebendo os amigos espirituais e energias protetoras.